estamos na 12ª aula do curso sobre o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Como nós vimos nas aulas anteriores, estamos falando sobre a entrevista com o cético. Vamos ver alguns pontos relevantes desta entrevista, nesta aula. O visitante, ou o interlocutor, ele pergunta a Allan Kardec por que os sábios não concordam com o Espiritismo, são contra. Por que eles abafam esses fenômenos? E se não era um dever dos sábios concordar com aquilo que fosse verdadeiro? Então, Allan Kardec responde que realmente seria muito interessante que os sábios concordassem com o Espiritismo. No entanto, havia um erro grave de interpretação do interlocutor, porque o Espiritismo tinha, sim, já a adesão de sábios, de uma classe esclarecida, e reporta-se a médicos, a eclesiásticos, a professores, a magistrados, a dignitários que haviam aderido ao Espiritismo. E ele lembra, com muito bom senso, que muitos sábios haviam já repelido grandes verdades. E lembrou um fato interessante que Fulton, ele propôs à França o aproveitamento do vapor. No entanto, a Academia de Ciências renegou o invento, dizendo que ele não seria exequível. E a França perdeu, porque tudo aquilo que veio a ser a partir do vapor, né, não foi uma conquista francesa, perdeu bastante. Então, o julgamento dos sábios nem sempre é confiável. E até o dia de hoje a gente não observa isso? Quantas ideias novas que surgem, né, e que nós não aproveitamos ou desdenhamos no começo, né, e que realmente depois passam a ser aceitas por todo mundo. Então, o visitante diz, mas não seria interessante para o senhor que os sábios, né, concordassem com o Espiritismo, porque, afinal de contas, eles dariam peso à doutrina. É interessante também, quando Allan Kardec coloca, que isso não é muito importante, porque já existem pessoas, como ele próprio afirmou, que aceitam a doutrina espírita, né? Já aceitavam a doutrina espírita. E que, na verdade, o Espiritismo estava falando de alguma coisa que era novo e que escapa os princípios do Espiritismo ao laboratório, às pesquisas de laboratório. Quer dizer, é uma outra experiência que precisa ser feita baseado em qualidade e não em quantidade. Não é uma pesquisa quantitativa de efeitos e causas, né? Não é com aparelhagens que nós temos no mundo material que nós conseguimos fazer pesquisas espirituais. E isto tem um peso muito grande, a resposta do codificador, porque os fenômenos espíritas, na verdade, eles não são competência da ciência propriamente dita. Ele tem muita razão na sua análise. Por quê? Porque nós não podemos fazer, como ele disse, essas pesquisas utilizando o material ou a tecnologia existente hoje em ciência.
que muitas vezes os espíritas, os crentes, são taxados de louco, mas depois, quem são taxados de loucos? São aqueles que não creem. Então, ele diz que não há como tempo para demonstrar que as questões não são exatamente como as que os sábios colocam, ou os estudiosos, ou os cientistas. E vai citando uma série de experiências, né, de Newton, de Galvani, e que essas experiências partiram de coisas práticas. Por exemplo, o Newton viu uma maçã cair, ou o Galvani vendo as rãs pularem no prato, e as ideias que teve a partir daí. Então, e Einstein, depois, né, no século XX, quantas ideias intuitivas, quase todas elas nasceram da intuição dele e que foram comprovadas depois na prática. Então, o que nós temos é que não negar o que não conhecemos. Então, o verdadeiro sábio é aquele que não nega aquilo que conhece. Ele procura primeiro estudar. A questão também do visitante, né, que a base da crença, que o espiritismo é baseado na existência dos espíritos e na comunicação deles, e que isto parece muito fosfórico, quer dizer, não tem uma congruência, né? E Allan Kardec diz que, na verdade, a crença nos espíritos, pelo menos da parte dele, apareceu a partir do raciocínio e dos fatos que ele pesquisou. Porque muitas vezes nós observamos a codificação e não nos lembramos que Allan Kardec fez milhares de entrevistas com os espíritos, assistiu a inúmeras sessões, onde ele teve a oportunidade de conversar diretamente com os espíritos e tirar as suas conclusões. Então, ele diz o seguinte: o fato de você olhar uma gota d'água e não ver nada, não significa que não existam milhões de germes, de micróbios naquela gota de água. E isto ficou comprovado agora, porque certamente ele estava falando dos trabalhos de Pasteur. Então, e dos microbiologistas que começavam a aparecer na França. Então, são milhares observados por ele, né? E que são germes que não aparecem de maneira nenhuma ao olho desarmado. Então, se é possível, né, que não tenha se não há um significado imediato, se você não observando uma coisa a olho desarmado, você não vê nada, isso não significa que a coisa não exista. Então, a dificuldade que nós temos também, como médicos espíritas, é de realizar as pesquisas, porque não temos tecnologia, por exemplo, para ver o perispírito ainda. Não tem, mas temos outras indicações importantes e que são feitas a partir de outras experiências que podem nos levar, né, à constatação da existência de um corpo sutil. Allan Kardec diz que essa comunicação é possível porque pela observação dos fatos. Mais uma vez, ele levanta aquilo que ele fez anteriormente e diz que a questão da comunicação dos espíritos e da existência deles é algo inato no ser humano, né? São ideias intuitivas e que surgiram desde os povos selvagens, quer dizer, uma crença universal. Nós temos isso como base fundamental. E aí ele começa a levantar a questão dos fatos propriamente ditos, né? As visões que as pessoas têm de espíritos, os ruídos, os barulhos, movimentação de objetos, né? E ele diz o seguinte, que o que é importante é não considerar isso um fato sobrenatural,
né? O que nós temos é uma ideia falsa de achar que tudo isso é crendice popular, né? E que são falsas explicações do fenômeno propriamente dito. Então, o que o Espiritismo propõe é exatamente estudar esses fenômenos e o sobrenatural. E que, com o passar do tempo, com tudo aquilo que ele observou, não há possibilidade alguma de você notar nisso apenas e tão somente algo esporádico ou que escapa à compreensão dos homens. Muito pelo contrário, você tem explicações muito sensatas e muito verdadeiras sobre o assunto. Outra pergunta que o visitante faz é se esses fenômenos não poderiam ser considerados alucinatórios, não fazer parte de alucinação, ou de fenômenos provocados como o sonambulismo e etc. E aqui nós vemos que a explicação também do Kardec é genial, porque inicialmente ele diz assim, bom, mas os sábios, os estudiosos, eles conhecem a fundo o que é alucinação? Eles têm uma explicação verdadeira e genuína do que é alucinação? A questão é muito pertinente, porque até os dias de hoje, a ciência, a medicina, por exemplo, ela procura explicar que essa alucinação vem, como pode vir, inclusive, na maioria dos casos, como algo de loucura ou de distúrbio mental da criatura humana. Mas a explicação do fenômeno ainda não temos. E o que é realmente uma alucinação? O que seria? O que causaria? Quais os problemas que traz? Então, ainda ele diz, né, que se não seria, o visitante quer saber, se não seria o fluido magnético que provocaria, que poderia explicar esses fenômenos. Então, Allan Kardec diz que inicialmente ele pensou nisso mesmo, né, que poderia ser um fenômeno magnético. Já trazido por Mesmer e estudado por Puig e a escola de Nancy e todos mais, nós sabemos que foram escolas muito importantes no estudo do magnetismo. Mas ele passou a ter outros olhos na análise desse problema quando viu que havia principalmente inteligência nas respostas. Quer dizer, quando as mesas girantes começaram, através de toques, de batidas e de combinações prévias, a responder inteligentemente às questões, ele viu que não poderia estar relacionado com o fenômeno magnético, porque o fluido magnético não tem inteligência. Então, através das pesquisas que ele realizou, pôde constatar que essas respostas inteligentes eram dadas por espíritos, eram dadas por seres inteligentes que habitam o mundo espiritual. E há uma observação muito inteligente do Kardec também, quando ele diz que as pessoas, para fugirem da explicação espírita, elas inventam, né, causas 100 vezes mais extraordinárias e de difícil compreensão para explicar, para fugir da ideia do espírito. Então, é muito interessante isso, porque a gente nota, inclusive nos parapsicólogos, que tentam explicar os fenômenos apenas com a vivência material, com a vivência física, eles também procuram dar tantas explicações mirabolantes para sair daquela que é muito mais simples, muito mais fundamental, que é a explicação da existência espiritual. E o visitante ainda pergunta ao Kardec se no estado de crise, né, no sonambulismo,
se a percepção sonambúlica, se a dupla visão, se a não poderia dar uma extensão das faculdades do médium, e através dessa extensão ele não poderia explicar os fenômenos. Allan Kardec diz que esta explicação não tem base, porque os médiums, eles não estão em crise, nem em sono, né? E eles, no entanto, estão respondendo a questões que muitas vezes ultrapassam bastante qualquer capacidade que uma pessoa teria, né? Então, qual é o sonâmbulo que faz brotar, por exemplo, um pensamento num corpo inerte? Então, como é que você pode dar à mesa um pensamento enquanto você está no estado sonambúlico? Não era isso que era observado absolutamente nas pesquisas em Paris. Então, por exemplo, ele cita o caso, né, de um amigo dele, que era bom médium, psicógrafo, que perguntou aos espíritos se uma pessoa amiga ainda existia, porque não havia 15 anos. E o mais interessante é que o espírito deu a resposta, né, dizendo que ela vivia, estava em Paris, deu o endereço e deu a localização dela. Então, isto não é tão comum hoje, com as obras do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Quem pegar as mensagens que ele recebeu aos familiares, e no nosso livro A Vida Triunfa fizemos um estudo comparativo e uma pesquisa, inclusive da mediunidade dele, nós vamos ver ali referências a familiares que nem mesmo a família sabia, né, da existência deles. Então, o que nós temos aqui de respostas nos dão bastante subsídios para responderem inúmeras perguntas daqueles que não creem na realidade espiritual. E nós sabemos que toda a literatura espírita está aí, depois da de Kardec, evidentemente, para nos demonstrar a realidade da vida espiritual. Aquilo que nós dissemos ao longo dessas aulas sobre a Revista Espírita, você poderá receber em sua casa e terá a oportunidade de analisá-las individualmente, pessoalmente. Um grande abraço e até sempre.